Abra a sua Bíblia em Salmo 118. Salmo 118. Eu estava com muita saudade de vocês, gente. Salmo 118. Quem está comigo aí? Conseguiu achar? Salmo 118 começa assim, versículo 1. Deem graças ao Senhor porque Ele é, e o seu amor dura para sempre. Que Israel diga, o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam, o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam. Só um teme. Os que temem ao Senhor digam. No versículo 5, na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes e governantes. Todas as nações me cercam, mas em nome do Senhor eu as derrotarei. É Davi que está falando aqui, obviamente. Cercaram-me de todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me à força a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é minha força, o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam na tenda dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois eu quero entrar para dar graças ao Senhor, ou seja, ser grato, expressar gratidão. No versículo 20 ele diz, esta é a porta do Senhor, pelo qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor, isso é algo maravilhoso para nós. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos. Faz-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando os ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exultarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele e o seu amor. Aleluia. Essa é talvez a principal canção entoada na festa das cabanas. Não sei se você conhece, mas existem várias festas na cultura judaica e Jesus, ele, enquanto estava andando no meio das pessoas, enquanto ele estava nessa terra por 3 anos, ele também estava inserido nessa cultura, até porque Jesus, ele era judeu, ou melhor, ele é judeu, e ele participava ativamente das festividades que existiam naquela época. Então, para a cultura, festa não era uma opção, festa também era liturgia. Festa fazia parte dos rituais de louvor e ação de graças a Deus, porque as festas foram instituídas juntamente com a lei de Moisés. Muitas delas fazem parte de um contexto relacional com Deus. Ou seja, celebrar uma festividade naquela época era também celebrar relacionamento com Deus por meio de louvor e gratidão. Então festa não era simplesmente falar assim, vou para o culto ou não. Festa era um compromisso que fazia parte da sua vida devocional com Deus. Então Jesus, enquanto ele estava vivo aqui, passeando no nosso meio, quando falo vivo, encarnado, ele viveu e participou de muitas festas.
Até porque Jesus vivia muitas vezes perambulando por essas festas, porque ele era exatamente o alvo, vamos dizer, a revelação de cada uma daquelas festas. E o que está acontecendo quando Jesus, ele entra, vamos dizer assim, em Jerusalém, e ele começa a viver essa realidade ministerial, ele começa, e você vai ver em vários textos, que ele começa não só a participar, mas a interagir diretamente com algumas festividades, com algumas celebrações, e o próprio texto vai sinalizar que Jesus fazia algumas coisas para que se cumprisse o que estava escrito nas Escrituras, para que se cumprisse o que foi profetizado, para que se cumprisse o que estava na palavra de Deus, para que se cumprisse a lei de Moisés, para que se cumprisse o que Deus havia dito. Jesus encarnou a palavra. Jesus, ele materializou aquilo que os homens somente liam ou se lembravam, porque algum dia escutou, e agora nós vemos a palavra andando entre nós, e ela é o cumprimento de tudo o que nós ouvimos e lemos na palavra. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e vemos as festividades, e vemos as celebrações, os ritos e os rituais, sejam eles do templo, sejam eles naquilo que eles faziam nas suas próprias casas, nós vemos que Jesus muitas vezes materializou aquilo que cada uma dessas expressões apontava. Jesus, ele vai dizer que ele era o pão da vida, e ele era o pão que foi repartido entre vós ou entre nós, e muitas vezes o pão era parte de um memorial de comunhão. Então Jesus está falando que ele é aquele que sustenta e supre a comunhão. Jesus é aquilo que muitos liam, muitos ouviam. Jesus é a encarnação da palavra. Jesus é a revelação da palavra. Jesus não é apenas um homem bom que marcou a história da humanidade. Jesus é o ungido de Deus, o prometido para o cumprimento de toda a profecia vinda da boca de Deus. Aleluia! A questão é que eu e você não temos mais a presença, vamos dizer assim, de Cristo andando entre nós, encarnado hoje. O que nós temos hoje, fala assim comigo, são duas coisas: palavra e Espírito. Palavra e Espírito. Um dia Jesus vai voltar e vai habitar no nosso meio, aleluia. Mas enquanto Ele não vem, o que nós temos é a palavra e o Espírito. E ambos estão nos apontando para o conhecimento daquele que um dia voltará a andar no nosso meio. A palavra e o Espírito. E é curioso porque lá em Efésios vai dizer que na armadura que nós podemos nos revestir como crentes, como aqueles que carregam o cristianismo no seu coração, a armadura que nós podemos nos revestir, ele vai falar que nós carregamos a espada do Espírito, que é a palavra. Jesus vai dizer que o próprio Espírito, ele é o conselheiro, que não só nos lembra de tudo o que Jesus nos ensinou, mas ele nos consola com a revelação de toda a porção de sabedoria e conhecimento de Cristo. Então não tem como eu e você nos relacionarmos com Cristo, se eu e você não nos relacionarmos com a palavra e com o Espírito. Não tem como eu e você sustentarmos esperança por aquele que está por vir, se nós não nos relacionamos com a palavra e com o Espírito, porque Ele é a palavra, Ele é o Espírito. Quem está comigo aí? E o que eu quero me atentar com vocês é que é possível eu e você andarmos uma vida inteira na nossa vida na fé,
carregando palavras que até nos edificam, que nos encorajam, palavras que até nos animam no meio da jornada, e ainda assim viver frustrado com Deus. Porque Deus nunca nos chamou para termos um relacionamento com a atividade de carregar uma palavra. Porque é possível você viver uma vida inteira carregando uma palavra de Deus e sem nunca ter se relacionado com Deus. Sem nunca ter vivido a palavra de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você não foi chamado para carregar uma palavra. Porque pode passar os anos e você ficar satisfeito por apenas carregar uma palavra. Já conversou com alguém que fantasiou demais a vida porque carrega uma palavra? Passam os anos e ela está carregando a palavra. Passam os anos da sua juventude, onde você tem energia, força, disposição, e você começa a envelhecer. E a pessoa fala assim: puxa, eu tenho uma palavra. E nada aconteceu porque essa pessoa simplesmente só carregou a palavra. Mas Jesus nos criou, nos chamou e tem nos chamado, não só para carregar a palavra, mas para viver a palavra. Agora olha para a pessoa do seu lado e fala assim: para de carregar e vive. Porque às vezes a gente fica esperando, não, vamos ver se vai dar, né, esse ano, será que Deus vai abrir as portas? Será que de alguma forma o universo vai conspirar para que seja esse o tempo para eu viver a minha missão e o meu propósito? Meu irmão, o maior comprometido em você viver a sua missão e o seu propósito já morreu na cruz para que você vivesse isso. O que mais você espera Deus fazer para que você pare de carregar a palavra e viva a palavra? O que você acha que a cruz ainda não foi suficiente para que você pare de carregar uma palavra e viva a palavra? Está entendendo? É possível passarmos uma vida inteira esperando que a palavra que nós carregamos aconteça. Eu fui chamado para uma missão, eu fui chamado para ser missionário, aleluia. Eu fui chamado para ser um missionário na África, aleluia. Eu fui chamado para pregar boas novas na rua, eu fui chamado para empreender, para estudar, para se aperfeiçoar, eu fui chamado para isso. Bicudo, eu sinto que Deus me chamou para ser um empresário bem-sucedido. A pergunta é: você está estudando para isso? Vamos lá, você que tem um chamado para missões, você está estudando inglês? Gente, vamos lá. Estou falando com quem carrega a palavra. Vamos lá. Você que carrega uma palavra de ser chamado para um lugar mais íntimo com Deus, você tem tido disciplina no lugar secreto com o Senhor? Você que foi chamado para evangelizar esse ano, você pregou para os seus pais esse ano? Para os seus vizinhos? Ou você só está esperando o ID te chamar? Ou está esperando de alguma forma surgir uma oportunidade de liderar alguma coisa que represente isso? Ei, você que foi chamado para pastorear, para liderar, você está em célula? Você é frequente na célula? Você participa do corpo? Você vive o amor uns pelos outros? Você que recebeu uma palavra de que você iria mudar para se relacionar. Você só quer se relacionar.
mas não quer mudar. Você quer um bom namorado, uma boa namorada, mas você nunca se preocupou em ser um bom namorado e ser uma boa namorada antes de desejar uma boa namorada e um bom namorado, maluco. Nós podemos passar uma vida inteira carregando uma palavra e ainda assim viver frustrados por tudo o que nós não vivemos. Quem aqui é jovem ainda? Amanhã velho será, a menos que o coração sustente a juventude, que nunca morrerá. Como já diria o poeta Chaves, né? Mas quem aqui tem lenha para queimar? Vamos lá. Não, a pergunta anterior teve mais retorno. Quem aqui é jovem? Tá. Quem aqui é jovem e tem lenha para queimar? Agora vocês entenderam a jogada. Gente, eu me considero jovem, mas não muito. Mas eu ainda me considero com lenha para queimar em algumas coisas. Mas às vezes eu vejo uns jovens, com um espírito de idoso, que eu não sei o que acontece. E aí as coisas não acontecem, e a pessoa ainda critica o porquê não acontece. Também, está vendo? Se fizesse de um jeito diferente, teria dado melhor. Mas e se você tivesse feito, como seria? E se você tivesse servido, como seria? E se você tivesse se colocado à disposição, como seria? E se você tivesse se candidatado para falar assim, pode deixar, isso aí eu faço, pode deixar comigo. E se você tivesse falado assim, eu quero viver aquilo que Jesus me chamou para viver? E se você tivesse largado tudo para viver o que Deus está chamando, o que aconteceria com você? Ou o que teria acontecido com você esse ano se você tivesse respondido um mísero sim integral para Jesus? O que aconteceria? Quantos aqui viram ao longo desse ano, por meio da sua vida, alguém conhecer a Cristo? Não precisa levantar a mão, porque às vezes eu sinto que passa um ano e você não compartilhou aquilo que um dia serviu para te salvar. Meu irmão, você vai morrer com pão na boca? Ou você vai compartilhar o pão que lhe foi dado? Ou você vai compartilhar os talentos que foi despejado em você? E não foi tua mãe e teu pai não, mas foi Jesus. Foi Jesus quem te criou, dele, por ele e para ele. Pare de carregar uma palavra e viva todas as palavras que Deus diz a seu respeito nas Escrituras. A pergunta é, qual a palavra que você carrega e você sabe que você deveria viver ela mais? Tem alguém que você conhece aí do seu lado, só olha para a pessoa e fala assim, Que nesse próximo ano possamos parar de carregar uma palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Parar de carregar a palavra e viver a palavra significa que você, quando carrega, você conta o testemunho dos outros que vivem. Você viu fulano? Nossa, foi lá no evangelismo, viu o que aconteceu lá? Nossa, maravilhoso, né? Mas e você? Então, eu estou carregando uma palavra. Mas você viu o que aconteceu lá? Pô, o pessoal se esforçou para ir no acampamento, deu certo, hein? Mas e você? Então, eu estou carregando uma palavra. Mas você não foi? Não, não fui. Mas por quê? Porque eu estou cansado. Há um espírito de idoso, né? Vem pela pessoa. Nada contra os idosos, mas o jovem com o espírito idoso, né? Vamos dizer assim. Carregar a palavra é diferente de viver a palavra. E normalmente quem carrega a palavra durante uma jornada toda são aqueles que se cansam no meio do caminho. Porque carregar cansa. Quem aqui já não se arrependeu de sair de casa porque ouviu ou acreditou que iria fazer frio ou chover
e levou um guarda-chuva ou uma jaqueta gigantesca aí no meio do caminho do clima de São Paulo, depressão, né? O clima mudou totalmente, fez um calor de 30 mil graus, e você ficou carregando aquilo pelo busão e metrô o dia todo. Quem aqui já não se arrependeu e falou assim, por que eu trouxe essa geringonça? Por que eu trouxe essa geringonça, né? É a mesma coisa. Quando nós passamos uma jornada inteira carregando a palavra, chega uma hora que cansa. Você cansa de ficar olhando para aquilo na tua mão. Meu Deus, por que eu trouxe essa jossa? Né? E você cansa de carregar a palavra porque ela não acontece. Sabe por que ela não acontece? Porque você não viveu ela. Não perseguiu, não viveu, não pôs em prática. Eu não estou falando de viver um milagre, não, meu irmão. Estou falando de viver a palavra. Porque viver a palavra muitas vezes é sofrer. Porque viver a palavra muitas vezes é ser perseguido. Porque viver a palavra muitas vezes é passar uma jornada inteira pregando o evangelho e ninguém se convertendo. É você ser frustrado constantemente, mas permanecer com o seu coração alegre, porque você está vivendo por algo que é maior do que você mesmo. Então você termina um ano, você olha para trás e você vê as conquistas e fala assim, pô, não deu nada certo. Mas graças a Deus, eu vivi a palavra. Graças a Deus, eu encarnei a palavra. Em Lucas, no capítulo 1, diz sobre um homem que desde pequeno, ou desde, na verdade, antes da sua origem, ele já tinha uma palavra. João Batista foi um homem que encarnou a palavra, que não apenas carregou a palavra. Lucas 1 vai dizer, no versículo 13, quando o anjo encontra o pai de João, Zacarias, e ele ouve a oração dele lá no templo e tudo mais, e então ele começa a falar coisas que não fazia sentido para aquele homem, porque ele não ainda tinha tido João, ele nem sabia que ele poderia ter um filho. Então ele diz assim no versículo 13, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. E ele será um motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho, nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre os povos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Imagina como João Batista foi criado na casa dele. Desde pequeno, ele já era preparado, ele já sabia que carregava uma palavra, ele já sabia que desde antes dele nascer, Deus já havia dado uma palavra para ele, então ele carrega já desde o seu nascimento uma palavra. A pergunta é, João, em um determinado momento da sua vida, ele percebe que carregar não era o seu chamado, mas encarnar a palavra, encarnar, viver, materializar o que nós ouvimos e cremos, é testemunhar por meio da sua vida, por meio da sua fé, por meio das suas atitudes, aquilo que você está carregando é fluindo pelos seus poros, é fluindo por tudo que você faz, através de tudo que você faz. Meu irmão, se Deus colocou em você um encargo ministerial, um encargo profissional, um encargo, seja qual for a vocação, isso deve fluir de cada detalhe da sua vida, mesmo que você ainda não esteja vivendo tudo o que você foi chamado para viver. Agora, não faz sentido. Não faz sentido você entender que Deus te chamou para prosperar, se você não sabe ser generoso desde agora. Porque você acha que Deus prosperaria alguém que guardaria para si mesmo.
Não faz sentido Deus te dar graça e talento e você reter as coisas para si mesmo. João era filho de Zacarias, sacerdote do templo. Ele era, vamos dizer assim, tudo que todo mundo gostaria de ser, herdeiro de um encargo ministerial de alto padrão na sociedade daquela época. Todo mundo queria de alguma forma ter um membro da família envolvido com as coisas do templo. E João foi criado andando no meio de um ambiente que todo mundo olhava e falava assim: quando eu crescer, eu queria que alguém da minha família fosse trabalhar no templo. Mas João compreende que para viver a vida, ou viver a palavra, era necessário se conectar com suas próprias experiências com a palavra. João abre mão da sua sucessão como filho de um sacerdote, e João vai buscar a presença no deserto. João vai gastar a sua vida no deserto. João se afasta daquilo que todo mundo acha que ele deveria ser. João se afasta do sistema que de alguma forma impõe e nos rotula quanto ao tempo, quanto ao que fazer, quanto ao como fazer, quanto ao quando fazer. João se afasta do sistema de produção desse mundo. João se afasta daquilo que é a expectativa dos outros para buscar a expectativa do alto. Ele quer ter uma experiência com a palavra. E quantos estão caminhando uma jornada já com Deus há muito tempo, carregando uma palavra, mas ainda engatinham no relacionamento com aquele que é a palavra? Quantos vêm para um culto esperando que alguém lhe dê uma palavra? Quantos vão para uma célula esperando que alguém lhe dê uma palavra? Porque nós somos movidos em carregar palavra. Nós somos movidos em se abastecer com palavras. E deixa eu falar para você, muitas vezes não são palavras nem de Deus, mas são palavras de afirmação que massageiam o seu ego. Massageiam quem nós deveríamos deixar de ser carentes. Muitos estão passando anos carregando palavra, mas não se relacionando com a palavra, tendo experiência com a palavra. Carregam experiências de palavras antigas, que já apodreceram, já estão lá paradas, criando bolor no seu coração. Não perseguem, ficam apenas carregando a Bíblia, seja no papel ou no celular, mas não vivem um relacionamento vivo com a palavra. Não perseguem o chamado profético que há na Bíblia, na palavra, para permanecer em algo que é maior do que a nossa própria história. Quando eu e você estamos criando relacionamento, enraizamento com o que está escrito, eu e você estamos nos conectando, a nossa história está se conectando com algo que é maior, algo que não tem começo e nem fim, algo que é eterno. Mas nós desejamos mais aquilo que tem fim. Nós queremos receber benefícios nessa vida que tem fim, mas Jesus nos chamou para vivermos a palavra. E Pedro vai falar para ele, quando fala assim: você não quer ir embora não, porque eu não vou te dar mais presente. Você não quer ir embora não, porque as pessoas que vieram atrás de mim aqui querem que eu multiplique pão de novo. Você não quer ir embora não? Então Pedro fala assim: para quem nós iremos? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Pedro carregava uma palavra, mas Pedro estava interessado em viver a palavra. Porque as pessoas que carregam uma palavra, quando Jesus frustra elas no meio do caminho, elas vão embora. Multidão carrega a palavra, discípulo vive a palavra. Multidão vai embora, multidão nega, multidão grita
crucifiquem-o. Os discípulos, mesmo falhos, permanecem. Os discípulos, mesmo cansados, mesmo frustrados, reconhecem e permanecem. João não estava preocupado com o que as pessoas achavam que ele deveria ser. João não estava preocupado com as palavras que ele carregava e que todo mundo achava que ele deveria ser. João não estava preocupado em cumprir o protocolo. João não estava preocupado com sofisma, com maquiagem. João, na verdade, queria ser ele mesmo diante do Senhor. João não estava preocupado com essas coisas superficiais. Ele estava preocupado em ser o que Deus havia chamado ele para ser. João criou musculatura na palavra que carregava e viveu de forma profunda. Ele perseguiu os manuscritos das escrituras proféticas que apontavam para a revelação de Cristo. João não ficou carregando a palavra, ele amadureceu a palavra que havia ouvido de Deus, e então viveu e percebeu, vivendo, que aquilo que ele ouviu de Deus era muito mais antigo do que ele. Quando você se relaciona com a palavra, você está prestes a perceber que Deus te incluiu em algo muito mais antigo do que você. A história de Deus, a história da redenção, a história do reino, o evangelho do reino está sendo contado e Deus está chamando pessoas para entrar nessa história, para fazer parte disso. Quem está comigo aí? Vocês estão quietinhos porque está... O que aconteceu? Vai falando amém, glória, sei lá, só para eu entender que vocês estão vivos aí. Se eu fui chamado para cooperar com a vontade de Deus, o que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus? Você já parou para pensar? Se nós parássemos de orar, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? E nós só orássemos, Deus, qual é a sua vontade? Seria muito diferente. Porque nem sempre a vontade de Deus envolve você aparecer. Já parou para pensar nisso? Porque a gente insiste em falar com Deus como se Deus colocasse a gente no centro da história, e na verdade não é você o centro da história, é Cristo. E muitas vezes para que Cristo apareça, você vai sumir. A gente canta isso adoidado, mas para viver é difícil. É por Ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo. Olha para a tua vida hoje. Final de 2024. Você perdeu tudo por amor a Cristo? Sério mesmo que essa música é a sua oração mais sincera e verdadeira e coerente? Certamente, quando a gente busca a vontade de Deus, a gente descobre que nem sempre envolve nosso nome, mas sim o nosso coração. E deixa eu falar, coração não tem rosto. Coração não tem reputação, coração não tem rede social, coração não tem status, coração só tem uma vida para gastar. Ou você gasta diante de Deus, ou você gasta diante do seu ego. Se você insiste em carregar a palavra de Deus e não viver o que você está dizendo, é que a forma como Deus tem para manifestar o que você carrega não funciona e você tem um plano melhor do que o dele. A pergunta é, quantos aqui carregaram a palavra e não viveram e podem falar para Deus assim, tá vendo, terminei 2024, meu plano deu muito certo. Olha para a pessoa que está do seu lado com cara de plano certo. Está entendendo, gente? João 1 vai dizer algumas coisas sobre João. João, o apóstolo, vai dizer algumas coisas sobre João Batista.
Capítulo 1, versículo 6 diz assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 15: João dá testemunho dele, e ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Esse foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes levitas para lhes perguntar quem ele era. Então no versículo 20 ele diz: ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou Cristo. Perguntaram: então, quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É um profeta? Ele respondeu: não. E finalmente perguntaram: quem é você? Nos dê uma resposta para que levemos àqueles que nos enviaram, que diz que você é acerca de si próprio. João respondeu com estas palavras do profeta Isaías: quem você é? Você é fulano? Não, não sou. Você é ciclano? Não, não sou. Quem é você? E você lê um texto da Bíblia? Eu sou a encarnação da palavra. Eu sou a palavra viva. Eu sou o que a palavra diz que eu sou. Eu vim para ser aquilo que ele diz, me chamou para ser. Ele responde usando a Bíblia quem ele era. As palavras do profeta Isaías: eu sou a voz que clama no deserto, faça um caminho reto para o Senhor. Aonde João estava? No deserto. Quem foi atrás de João? Os caras que representavam quem ele deveria ser. Os sacerdotes, os levitas foram atrás de João para falar quem ele era, porque o que ele estava pregando era algo muito intenso, era algo muito poderoso, era algo muito diferente do que havia no templo. Deus quis falar com um homem no deserto, que abriu mão de todo status para viver a palavra, do que falar com aqueles que se gabavam de carregar a palavra. Porque não adianta você carregar a Bíblia no celular se você não vive o que carrega. Deus não fala com gente que não tem amizade com Ele. Ou você se esqueceu que quando Ele voltar, muitos de nós vamos tratá-lo como amigo. Ele vai falar assim: aparta-te de mim, porque eu não conheço você. Muitos vão se aproximar de Jesus e falar assim: ei, Jesus, pô, lembra de mim? Lá na célula, lá no culto, lembra na garagem, eu estava servindo desde manhã, lembra? Quem carregou aquele tamborzão? A gente vai tentar lembrar Jesus, e sabe o que Jesus vai falar? Ele não vai ser suave nessa hora, ele vai falar assim: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. A questão não é simplesmente que Jesus não vai te conhecer, vai ter esgotado o tempo de você o conhecer. Ele vai falar: afasta, não tenho comunhão com você. Afasta porque você carregou muitas coisas e viveu pouco. Afasta porque você se gabava de carregar muita coisa, mas viveu pouco. Afasta, eu não te conheço. João desenvolveu maturidade a partir da palavra que carregava. Ele viveu, perseguiu, ele se aprofundou nas escrituras. Ele falou assim: deixa eu ver aonde Jesus está falando com os profetas na Bíblia, aonde Jesus começou essa história que me incluiu, aonde isso me marcou e qual o lastro dessa história, da onde eu estou vindo, para onde eu estou indo. Deixa eu conhecer mais essa jornada da palavra, deixa eu mergulhar mais, deixa eu encerrar o ano e terminar o plano de leitura dos 300 e tantos dias, de conhecer a Jesus.
Não vou nem perguntar aqui quem começou e quem está terminando o plano de leitura anual que a gente fez do Imersão, que na verdade eu não considero nem um plano de leitura, mas é um plano de denúncia de que você não é disciplinado com o Senhor. É uma denúncia. Por quê? Quando a gente faz um cronograma, a gente tem que entender que aquilo vai denunciar a gente se a gente não fizer. E tem gente que está vivendo a vida há meses sem ler a Bíblia, há meses sem ter um tempo com Deus, há meses sem se relacionar com a palavra, e está terminando o ano como? Deus, estou cansado de esperar meu varão chegar e nada. Estou cansado do trabalho que nunca veio. Estou cansado. Meu irmão, você acha que Deus está olhando para você e falando assim, tu está maluco? Tu está louco? Foi você quem correu de mim e não eu de você. Porque a palavra que você não lê, ela não tem vida se você não ingere, se você não põe para dentro, se você não pratica, porque você fica carregando a palavra e esperando que Deus faça o que é para você fazer. Você quer que Deus apareça lá na sua cama e fale assim, vamos ler a Bíblia hoje? Assim diz a Escritura, João 1. Gente, vamos lá. Eu faço isso com a Zoe. Mas vocês são adultos, jovens com espírito de velho. Estou terminando. Pedro vai dizer, em 2 Pedro, no capítulo 1, que toda a palavra profética na Bíblia, ela é infalível. Que profecias de homens, elas são falhas. Por isso elas devem ser julgadas. Mas a palavra profética, ela é inerrante, infalível. Que palavra profética é essa? Que palavra profética é essa que Pedro está dizendo em 2 Pedro 1, onde ele diz, no versículo 16, de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Quem aqui conhece gente que segue cegamente fábulas engenhosamente inventadas e que as pessoas dão o nome de Deus me falou? Sabe, eu vou dar um testemunho aqui. Num aconselhamento, eu já ouvi gente chegar para mim e falar assim, Deus me falou que era para nós termos um filho, só que Deus não falou para ele que para ter filho precisa ser casado, e que, e tem algumas coisas antes que precisam acontecer. Mas ele falou assim, nós sentimos no nosso coração Deus soprando essa verdade, que nós iremos ser pais e que é agora. Então nós tivemos relações e a gente está aqui para comunicar que Deus cumpriu a palavra dele. Ela está grávida. Imagina a minha cara como pastor, ouvindo essa história e falar assim, puxa, Deus é infalível. Porque você vai falar o que para um cidadão desse? Gente, vocês acham que não, mas eu não estou falando, não é tipo não é uma ficção, é baseado em fatos reais. E eu lembro que eu ouvi essa história, eu falei assim, gente, como tem gente maluca justificando suas próprias doideiras e dando o nome de Deus me falou. Porque se Deus te falou, quem sou eu? Quem é o pastor? Quem é o líder? Quem é um amigo para falar que não foi Deus que falou? Se você chega numa conversa, então, estou sentindo algo, essa semana Deus me falou que é para eu fazer isso ou fazer aquilo. Cara, se Deus te falou, mano, faz. Se Deus te falou, faz. Mas Deus jamais vai falar para você fazer algo que não está de acordo com a palavra. Porque Deus falou, mas Ele não leu a Bíblia. Deus falou comigo, mas está na Bíblia o que Ele falou? Não está, porque a Bíblia, você sabe, um livro velho, antiquado. Pô, mano, me ajuda. Me ajuda. E Ele está falando que nós não seguimos esse tipo de fábula inventado. Quando lhes falamos, ou seja, Pedro está falando a uma igreja, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo contrário,
Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando na sua suprema glória ele foi dirigido à voz que disse: este é o meu filho amado, em quem me tenho agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vindo do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos mais ainda firme a palavra profética. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como uma candeia que brilha em um lugar escuro até o dia que clareie e a estrela da alva nasça em seus corações. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Meu irmão, o que João estava perseguindo, Pedro vai testemunhar que aquilo era infalível. O que João estava perseguindo, o que Daniel estava perseguindo enquanto ele estava preso, orando, ele falou assim: quer saber o que a palavra diz sobre esse período que a gente está preso aqui? E ele foi perceber que naquele ano terminava o cativeiro, estava escrito na palavra, aquilo que ele estava carregando passou a ser vivido. Porque quando ele percebeu que a palavra era vida, ele começou a jejuar e pediu discernimento ao Senhor. Então o anjo apareceu diante dele e falou assim: eu estava numa treta agora no céu, e eu desci porque eu ouvi tua oração. Já parou para pensar que a nossa oração pode mobilizar mensageiros para nos trazer um entendimento profundo daquilo que nós carregamos, que é a palavra, a fim de que nós vivamos ainda mais por meio da vida de oração, do conhecimento da palavra. Agora eu e você podemos passar um ano inteiro, como 2024, carregando a palavra e não perseguindo o que você carrega. E então, meu irmão, a mensagem fica compacta, ela fica enjoativa, ela fica monótona, ela não tem dinâmica, ela não tem vida. Se você não pratica, você não experimenta as 1001 facetas da palavra revelada ao seu coração. E o que Jesus disse sobre João que praticou a palavra? Lucas 7 vai dizer isso. João estava preso, porque estava anunciando a verdade do reino de Deus, e então o imperador não gostou muito das mensagens que João estava pregando, e mandou prender ele, resumidamente. E então ele da cadeia recebe a visita dos seus discípulos, e ele manda os discípulos irem lá onde Jesus está e perguntar se realmente ele era o Messias. Porque obviamente João foi para o deserto e não viu Jesus crescer. Eu imagino que ele sabia quem era Jesus, mas ele tinha uma compreensão talvez duvidosa, apesar de ser primo. Então ele manda os seus discípulos irem até onde Jesus estava. E ele fala assim: pergunta lá para ele, veja, testifique se realmente é o Jesus quem eu estava pregando a minha vida toda. Vejam se é ele mesmo. Vejam lá, vai lá e volta e fala para mim, por favor. Então os discípulos vão até Jesus e perguntam para ele: é você mesmo aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Então Jesus começou a falar: vocês viram e ouviram, cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos estão ouvindo, os mortos foram ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Vá lá, volte para João e fale do que vocês ouviram e viram. Para pensar que João, no ápice do seu ministério, em perceber que aquilo que ele mais pregava e vivia aparece, se materializa, e ele está preso, e a sua expectativa não é que Jesus o liberte, mas a sua expectativa é que Jesus fale: sou eu. João está preso por amor a Cristo.
E quando Jesus aparece, o Messias, aquele que haveria de libertar os cativos, aparece e não liberta João. Você está preparado para viver a palavra e ser frustrado no Senhor? Você está preparado para talvez Cristo aparecer e você diminuir, para que outras pessoas sejam salvas, para que outras pessoas sejam tocadas? O versículo 24 fala assim: depois que os mensageiros de João foram embora, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado? Um pau vibrando lá no meio do deserto? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas esplêndidas e se entregam ao luxo estão nos palácios. Afinal, o que vocês foram ver lá no deserto? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, e mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: enviarei o meu mensageiro à frente, ele preparará o teu caminho adiante de ti. Eu digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é o maior do que ele. Eu fico pensando João sendo recebido após ser decapitado. Existe uma imagem linda no seriado The Chosen, desse encontro acontecendo, e eu confesso que aquilo vem de encontro ao que eu imagino. O encontro de João, depois de ter virado um mártir por amor a Cristo. O encontro de João com Jesus, com a presença de Deus. E a pergunta é: que tipo de encontro a gente quer ter quando de fato Jesus aparecer diante de nós? Que tipo de feedback nós gostaríamos de ter daquele que nós elegemos como alvo da nossa adoração, aquele que nós cantamos, oramos e dizemos para nós mesmos, para as pessoas, que é o Senhor, o nosso Salvador? Que tipo de retorno nós gostaríamos de ouvir desse Deus que nós supostamente entregamos tudo? Jesus vai dizer, eu expressar, que muitos chegarão naquele dia e não serão reconhecidos. Mas existe um tipo de gente que Jesus expressou que dos nascidos de mulher, ninguém foi maior do que João. João não é simplesmente um ícone que passou e que deve ser lembrado. João representa um estilo de vida que eu e você como igreja devemos viver hoje. Homens e mulheres que não simplesmente carregam a palavra, mas que vivem todos os dias o que nela está escrita. Aquilo que ele fez, aquilo que ele está fazendo e aquilo que ele prometeu fazer no grande e glorioso dia da sua volta. Nosso coração deve estar enraizado na vida da palavra todos os dias. Que 2025 seja um ano que você gaste sua vida na presença, e sabe como? Não é de forma subjetiva não, de forma etérea. Ai, nossa, Deus está aqui. Não, meu irmão. Gastar tudo é investir a sua agenda, é investir o seu tempo, é investir os seus planos, é investir os seus sonhos, os seus desejos nele. É você perceber que muitas vezes ele é o segundo a ser consultado, e você voltar a sua atenção a ele e falar assim: Jesus, seja o primeiro, seja o primeiro, me fala o que eu devo fazer e ser, e eu então vou perseguir, gastando a minha vida nisso. Eu quero parar de carregar palavras no ano que vem, gente. Deus me exortou muito nessa última viagem que nós fizemos, para eu parar de ser um homem sonhador, para eu parar de ser um homem que carrega muitos sonhos e que não tem testemunho para contar dos riscos que correu gastando tudo. Eu
olhei para os meus filhos, eu falei, que tipo de testemunho eu vou dar? Do dia que ele me salvou, lá quando eu andava de skate com 15 anos? Ou de um pai maduro que entende que para ser um bom pai, precisa antes aprender a ser um bom filho? Que para ser um bom marido, antes eu preciso aprender a como amar, como ele ama a noiva dele. Porque não adianta nada a gente cantar Maranata, somos amigos do noivo, e nós não sabemos amar aqueles que estão do nosso lado. Se você não sabe amar quem você vê, como você vai amar quem você não vê? O que acontece é que lá em Lucas, no capítulo 9, quando Jesus ele vai à festa das cabanas, no último dia, a maior celebração da festa, onde eles cantavam um cântico, e eles cantam até hoje isso, que eles não acreditam que Jesus foi o Messias enviado por Deus, mas eles cantavam essa canção do Salmo 118, dizendo: salva-nos, a pedra que livrou os israelitas no deserto, que muitos rejeitaram, se tornou para nós uma pedra de construção. Salva-nos de novo, salva-nos. Ele diz: vamos, eles convidam todos da comunidade, vamos, se juntem ao cortejo na mesma canção, vamos juntos cantar: salva-nos, envia-nos Salvador, envia-nos salvação, salva-nos como o Senhor fez no deserto. E então eles vão até o tanque na entrada da cidade, eles molham os ramos, e eles vêm dançando e cantando, fazendo um caminho até o altar, e eles tocam no altar, representando que Deus é a provisão do deserto. E eles estão cantando. Eu imagino que todos estão vivendo essa liturgia. É um culto muito louco. É uma vida daqueles que carregam a promessa, daqueles que carregam a palavra. Ah, são os religiosos, são os sacerdotes, são os levitas, é o povo de Deus. Mas o que acontece é que naquele dia, Jesus estava sentado no templo. Então a palavra diz que no último dia ele se levanta e em alta voz, Jesus assistiu tudo que naquele culto aconteceu. Ele se levanta e diz: ei, você que tem sede, venha até mim e beba. Pois todo aquele que beber de mim jamais terá sede outra vez. Mais do que um culto de alguém que carrega a palavra, é um culto daqueles que vivem a palavra viva. Discernir a presença de Deus tem a ver em você viver a palavra todos os dias. Porque eu e você podemos frequentar cultos, eu e você podemos participar de uma igreja, eu e você podemos participar de uma célula, eu e você podemos cantar músicas no nosso carro, eu e você podemos colocar um fone, uma playlist muito boa enquanto nós vamos para o trabalho, eu e você podemos dormir ouvindo louvor e adoração, eu e você podemos ter uma vida litúrgica, uma vida que representa um culto muito legal, mas eu e você podemos viver uma vida inteira carregando tudo isso, sem viver uma vida de relacionamento com aquele que está presente. Pare de carregar a palavra. Pare de carregar. Que 2025 você pare de carregar a palavra e viva tudo o que Deus já escreveu na palavra de Deus sobre você e através de você. Se você crê nisso, fique em pé aí no seu lugar. Eu convido você a fazer uma oração aí, no seu canto mesmo. Se você reconhece que talvez ao longo desse ano, nós estamos no último culto do ano, é um momento de reflexão. A gente chega no fim do ano, normalmente a gente faz essas reflexões, a gente olha para trás e vê tudo que talvez a gente viveu, tudo que a gente não viveu. Mas eu convido você a olhar a sua vida com Deus nesse momento, e a você perceber quantas vezes você, por falta de coragem, por falta de ousadia,
falta de fé, não viveu aquilo que você sabe que Deus te chamou para viver. O que falta? O que falta você viver o que você canta? É Ele, por Ele que nós gastamos tudo. Se você quer renovar esse voto com o Senhor, para que 2025 seja um ano onde você pare de simplesmente carregar a palavra de forma religiosa, mas viva a palavra. Viva a palavra no sentido da sua identidade, propósito e missão. Viva a palavra naquilo que Deus te chamou para viver, na sua casa, família, casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, faculdade, nas ruas, aonde for. Deus está te chamando para você parar de guardar, esconder e carregar aquilo que você deveria viver. Se você quer reafirmar esse compromisso com o Senhor de viver a palavra, levante as mãos aí no seu lugar, faça uma oração de entrega e convicção diante do Senhor de que Ele é digno de toda a nossa vida. Ele é digno da nossa adoração, Ele é digno do nosso tempo, Ele é digno das nossas convicções, Ele é digno da nossa justiça própria, Ele é digno de tudo, Ele é digno das nossas escolhas, Ele é digno dos nossos planos, Ele é digno dos nossos sonhos, Ele é digno de tudo. Se você concorda comigo, faça dessa canção a sua oração nessa noite, com todo o coração, entendimento e força. Vamos cantar juntos. É Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor. Vamos lá, levante suas mãos, cante mais uma vez. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, soberano em poder. Governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele, vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Aleluia, Jesus, o Senhor é dono de tudo o que somos. Espírito Santo nos ajuda a vivermos essa rendição integral todos os dias. Que possamos, Deus, ser confrontados em amor a um lugar mais profundo e maduro, na devoção, na vida relacional contigo. Que possamos ser conhecidos porque somos amigos. Que possamos ser reconhecidos porque nós queremos glorificá-lo acima de nós mesmos. Jesus, que o teu nome apareça mais do que o nosso. Esse é o nosso desejo. Então nos ajuda, Espírito, a vivermos cada vez mais a sua palavra. Revela-nos a beleza de nós entendemos que a sua palavra é tudo o que nós precisamos. Mais do que as coisas, mais do que qualquer tipo de expectativa humana, Jesus, o que nós queremos é a sua presença.
por meio da sua palavra, revelada na sua palavra. Esse é o nosso desejo. Amadurece-nos ao longo desse próximo ano e que possamos parar de carregar palavras e vivamos tudo que o Senhor já nos chamou para viver, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia. Vira para quem está do teu lado e fala assim: pare de viver, de carregar a palavra. Viva a palavra. Viva tudo o que Deus já te chamou para viver. Amém, gente. Galera, a gente vai fazer o nosso tempo de amigo secreto. E eu quero te convidar, você que vai participar, ficar aqui. Você que por algum motivo não pode, se você não vai participar, mas só quer ficar aqui pela bagunça, pode ficar também, tá bom? A gente vai fazer aqui, depois a gente libera você para ir embora. Então não saia daqui, fique aqui. Você que por algum motivo precisa ir embora, nós voltamos com os nossos cultos dia 10. Vira para quem está do seu lado, 10 de janeiro. Estaremos de volta. É isso, gente. Que o Senhor te abençoe. Quem vai ficar, fica. Essa foi boa, né? Quem vai participar, fica. Que a gente já vai dar as instruções. Pode pôr uma musiquinha aí de Natal, projeção. Música, uma playlist de Natal, vai.